Gente, então, na aula passada, a gente terminou de ver a parte da membrana que a gente estava vendo, né? Como que era a membrana, como que era a estrutura da membrana, a composição e a estrutura, quais as forças que mantinham a membrana naquele formato das células, né? E a gente viu também que na membrana, no modelo do mosaico fluido, tinham várias proteínas, né? Que inclusive transportavam íons, transportavam nutrientes para dentro da célula. Então, hoje eu estou querendo agora voltar um pouco e ver como são as estruturas dos aminoácidos. A proteína, ela é formada de aminoácidos, né? Como fosse assim, por exemplo, um jogo de Lego, cada pecinha você vai encaixando para fazer uma estrutura grande, não é? Então, as proteínas, elas são formadas numa unidade menor que chama aminoácido. E os aminoácidos você vai fazendo uma cadeia, um polímero, e ele vai formando um polipeptídeo, né? Através da ligação peptídica, um aminoácido liga no outro, e vai formando um polipeptídeo. Isso você vai ter uma cadeia, então pode ser grande, né, de vários aminoácidos, uma proteína grande, e depois essa cadeia, ela tem uma conformação, ela não fica linear, né? Ela tem uma orientação no espaço, ela pode formar, sofrer a conformação que ela pode adotar, pode formar uma hélice. A gente viu muitas dessas hélices desenhadas naquelas proteínas transportadoras, tinha muitas que tinham essas hélices. Nós vamos ver como que essa estrutura de hélice é formada, quais as forças químicas, por que ela forma aquela estrutura. Pode também formar uma estrutura de folha beta preguiada, e também depois disso, essas estruturas ainda vão no espaço sofrer algumas dobras, elas ainda vão se orientar, formando uma estrutura que eu vou mostrar, a gente chama de terciária, e ainda disso, ainda pode ser que uma proteína seja mais de uma cadeia polipeptídica funcionando junto. Podem ser mais, por exemplo, duas, três, quatro, como no caso da hemoglobina, que é um tetrâmero, são 4 cadeias que funcionam juntas. E aí a gente vai estudar isso também. Então, vamos começar pelo começo. Eu vou comentar com vocês primeiro só os aminoácidos, como se eu tivesse os aminoácidos sozinhos, ainda não formando a ligação peptídica, ainda não formando o polímero. Então, aqui, vocês estão vendo? Nós temos 20 aminoácidos essenciais. Essenciais que a gente chama a mesma coisa que a gente usou para os metais, para os elementos inorgânicos, né? Os aminoácidos que estão presentes normalmente nos organismos vivos, né? Que são encontrados. Então, o mais comum é a glicina. É o menorzinho aqui. Então, vocês vejam, essa figura eu tirei do livro do professor Lippert. Aqui vocês veem que dentro desse quadradinho, que está aqui em cor de rosa, você tem esse carbono, que é o comum aqui de todos os aminoácidos, certo? Para o lado de fora aqui, você vê que a glicina, ela vai ter um hidrogênio nesse carbono, a alanina já vai ter um CH3, a serina já vai ter um CH2OH. A valina, você já vai ter um OH, você vai ter um CH com 2 CH3. Aqui a treonina, você já vai ter CH3, um OH e um hidrogênio. Aqui você já vai ter asparagina, já vai ter um CONH2. A glutamina, então já vai ter 2 carbonos aqui, diferenciando da asparagina. A prolina, o glutamato. Aqui, no caso do glutamato e no caso do aspartato, esses grupos carboxílicos, tá vendo aqui, o CO-, esse grupo carboxílico ele vai estar desprotonado no pH fisiológico. Então, aqui a estrutura dos aminoácidos está desenhada como no estado de protonação em que eles se encontram em pH 7. Aqui só os aminoácidos, eu ainda não fiz a ligação peptídica, ainda não fiz uma proteína, os aminoácidos sozinhos.
Vocês observam que essa parte, então, aqui, que fica do lado de fora desse quadradinho, a gente chama de cadeia lateral. Ela que varia, tá vendo? Então, na cadeia lateral, eu vou ter diferentes substituintes. Aqui, nessa parte aqui, vocês observam o quê? Que o NH3 está protonado, tá vendo? E o carboxilato aqui está desprotonado, em todos. A gente chama essa estrutura aqui de zwitterion, ou zwitterion. Não sei se vocês têm costume com esse termo. Se eu tiver um íon negativo, eu chamo de ânion, né? Se eu tiver um íon positivo, eu chamo de cátion. Agora, no zwitterion, você tem a carga total aqui representada, fixa aqui na glicina, a atenção de vocês, que é a mais simples, fixa aqui. A carga total aqui da glicina, como ela está representada, é 0, né? Se você fizer, porque tem mais um aqui, mas tem menos um aqui. Mas ela é 0, mas ela não é neutra. Na verdade, ela tem uma carga positiva e uma carga negativa, igual quantidade de carga positiva e negativa. Então, para diferenciar isso aqui de uma molécula neutra, a gente chama de zwitterion. Ela não é nem um cátion. Uai, o que eu fiz aqui? Não é nem um cátion, nem um ânion, mas ela é um zwitterion. Então, essa parte aqui, esse carbono alfa dos aminoácidos todos aqui, ele vai estar na forma zwitteriônica, esses aminoácidos em pH 7, 7,3, 7,4, que é o pH das células da maioria, né? Do plasma sanguíneo, por exemplo, né? Então, você veja que esse nitrogênio vai estar protonado e esse carboxilato vai estar desprotonado. Tá? Então, além disso, quando você começa a ter alguns aminoácidos que aqui na cadeia lateral, eles vão ter grupos que também podem ser protonados ou desprotonados, né? Observando aqui no caso do glutamato e do aspartato. Se eu falar ácido glutâmico, aqui vai estar protonado, vai ser o COOH. E o ácido aspartico vai ser o COOH. Aqui, por que está representado nesse slide o glutamato e o aspartato? Porque já está representado como ele estará no estado de desprotonação dele em pH, o estado de protonação, né? Em pH 7, 7,2, pH fisiológico a gente chama, né? O pK dos carboxilatos, eles desprotonam em torno de pH 3. Então, no pH fisiológico, ele vai estar desprotonado. Então, vai ser o glutamato e o aspartato. Tem esses carboxilatos aqui. Vamos continuar olhando os outros? Aqui, vocês vejam mais aminoácidos. Aqui vocês têm a leucina, a mesma coisa aqui, tá vendo a forma zwitteriônica? A gente tem o terminal nitrogênio NH3+, vai estar protonado e o carboxilato desprotonado, tá? Então, aqui vocês têm a leucina, a isoleucina, né? Que você vai ter a organização aqui diferente, né? A cadeia carbônica. Aqui você tem a histidina. A histidina é muito importante para nós na bioinorgânica, esse aminoácido, porque ela forma muitos complexos metálicos nos organismos vivos. Vocês vejam aqui que ela tem também esse nitrogênio aqui, um nitrogênio que está protonado e um desprotonado, tá vendo? Então, a gente já sabe que o cobre, por exemplo, que é um íon metálico intermediário, ele vai gostar do imidazol, gostar entre aspas, né, uma linguagem antropomórfica, que o imidazol também é uma base intermediária, né? Então, a gente já vai olhando aqui na cadeia lateral dos aminoácidos, com a cabeça de químico bioinorgânico, a gente já vai procurando onde que tem sítio de coordenação possível para íons metálicos, né? Aqui nós temos a metionina, ela tem esse tio éter aqui na cadeia lateral. Aqui nós temos a cisteína, que tem um tiol aqui na cadeia lateral. E aqui nós temos a fenilalanina, a tirosina. A tirosina tem a gente chama tirosinato, né? Se ele desprotonar. Tem esse fenolato, esse fenol aqui, que também
vocês vão ver que ele pode coordenar íons metálicos. O triptofano, olha, tá vendo esse grupo aqui? Ele é fluorescente. Às vezes a gente usa fluorescência para estudar proteínas ou peptídeos que contêm triptofano, por causa desse anel. A gente já vai olhando para a estrutura e já vai relacionando com as propriedades que a gente observa, né? No caso aqui, olha, lisina e arginina tem esse NH3 que fica protonado no pH fisiológico, e a arginina tem também, aqui está deslocalizado, né? Esse NH3 também protonado na cadeia lateral. Então, vocês vejam que esses dois aminoácidos aqui têm uma carga positiva. Isso tudo é importante a gente pensar quando a gente estiver estudando depois as proteínas, como que vai ser. Vocês se lembram bem? Quer dizer, nem sei se lembram bem, mas bom, na aula passada, quando a gente comentou sobre a aquaporina, a gente comentou que tinha uma arginina numa parte estreita do canal, em que o próton era repelido. Por quê? Porque ela tem essa carga positiva, tá vendo? Era esse aminoácido. Então, eu tinha colocado lá a estrutura naquele slide, mas é bom a gente sempre repetir que a gente vai assimilando melhor, né? Então, aqui você exerce essa carga positiva. Então, esse aminoácido, ele confere propriedades também. No caso da aquaporina, que a gente viu, ela deve transportar água, mas ela não deve transportar H3O+. Se ela deixasse, por exemplo, entrar H3O+, a célula ia entrar em acidose, ia ficar acidificado, a célula ia ficar com pH muito baixo, porque ia passar próton, né? Então, essa arginina está lá estrategicamente localizada numa parte estreita e repele os cátions, inclusive o H3O+. Aqui, andando mais... Aqui, olha, então está representado desse jeito, esse NH3, o CO, aqui dentro desse quadradinho cor-de-rosa, tá vendo? Agora aqui vai estar desenhado de outra maneira, ó. Aqui você tem, no lado aqui direito, olha, o CO- e o NH3+, tá vendo? Essa parte aqui direita das estruturas, do lado direito, seria aquele quadradinho, tá? Agora aqui, vocês vão ver o seguinte, que uma maneira muito comum da gente representar os aminoácidos é um código de 3 letras. Claro que quando a gente faz um polímero, uma proteína, para escrever a estrutura inteira, a gente não vai ficar escrevendo o nome de cada aminoácido, né? Que às vezes as proteínas são muito grandes, então você vai gastar folhas para escrever a sequência toda de aminoácidos de uma proteína. Então a gente usa o código de 3 letras. E agora, com essa questão do genoma, de estar tendo a sequência de várias proteínas todas determinadas, aí então a gente ainda usa o código de uma letra, porque aí fica mais fácil de representar, né? Vai economizar espaço, porque às vezes você pega artigo que tem sequenciamento de uma proteína, tem linhas e linhas ali da sequência dos aminoácidos determinados, né? Então tem esse código de uma letra. É mais comum o código de 3 letras, fica mais fácil da gente memorizar, porque fica mais fácil a gente memorizar, porque assim, alanina, então fica ala, glicina, fica gli, fica mais fácil da gente guardar, sabe? E aqui a massa molar deles, né, entre parênteses. Então, aqui tem a estrutura dos aminoácidos, são as mesmas estruturas que estavam no slide anterior. Aqui nós estamos chamando a atenção nesse slide do pKa da cadeia lateral. O que é pKa? Vocês sabem? Vocês lembram o que é o conceito? O que é pKa? A constante, será que eu escrevo aqui a equação? Vocês lembram da equação de desprotonação de um ácido? Por exemplo, ou de formação de um ácido que você tem H+, né, mais um ligante L, formando HL. E se você desprotonar, você vai... Estou comentando como se fosse um monoprótico, né, que tivesse só um hidrogênio. Você tiver HL, ou você pode falar HA de ácido, né? Quando a gente está falando em ácido nos livros, a gente chama o ácido de HA, né? Quando tem um próton só que vai sair, né?
tipo HCl, né? Então, HA, e desprotonando, dando H+, mais o A-, né? Então, o Ka é a constante de equilíbrio, né? Que a gente dá o nome de Ka, porque é a constante de acidez, é a constante de equilíbrio dessa equação química de desprotonação do ácido. E o pKa é menos log da constante de acidez, certo? Vocês lembram disso, da analítica? Sim, professor. Sim, professora. Quem não está lembrando, fala e eu escrevo aqui. Eu pego um slide aqui e escrevo para a pessoa lembrar. Quer que faça isso? Não precisa não, professor. Eu lembro. Só vai tomar tempo da senhora aí, não sei. Não, mas tem que ver todo mundo, o Alexandre. Pode, todo mundo. Eu vou fazer a pergunta de outra maneira. Quem acha bom se eu escrever a equação aqui e colocar a constante para relembrar? Quem acha bom? Alguém acha bom? Não? Então, todo mundo está sabendo escrever essa reação química e a constante de acidez e o pKa. A fórmula, todo mundo lembra? Sim. Ah, então ótimo. Então, gente, se alguém não estiver acompanhando, fala, tá? Não fica com vergonha, porque o Alexandre já coloca falando, não, eu já sei e tal, e às vezes outra pessoa fica com vergonha e fala assim, ah, eu não vou falar que eu não sei não, porque eu vou ficar parecendo menos informado. Não tem problema, tá? Não tem problema. Pode perguntar o que quiser, é a hora de recordar mesmo, tá? Porque isso é muito importante, esse conceito de pKa na bioinorgânica, isso é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, para um metal ligar num sítio, pode ser um aminoácido, ele vai, o átomo doador, onde ele vai se ligar, tem que estar desprotonado. Então, vai haver uma reação de competição entre o próton e o íon metálico, pelo ligante. Tá? Então, quando você for calcular a constante de ligação desse complexo, desse íon metálico ao ligante, você vai ter que levar em conta no seu cálculo também a desprotonação, porque o ligante pode estar protonado no meio fisiológico e ele vai desprotonar para ligar o íon metálico. A gente faz muito isso nos estudos de equilíbrio em solução aquosa, que é uma parte muito importante da química inorgânica, que envolve também química analítica, né, que é o estudo de especiação, quando você vai determinar que espécie estará presente no meio fisiológico, né? Aqui fica mais fácil essas aqui que eu estou representando, porque você só tem aqui, vou voltar no slide, por exemplo, aqui no caso da prolina, você só vai ter esse grupo aqui, NH2+, que pode desprotonar, né, diferentemente. Aqui já está resolvido, né? Esses aqui, ó, já estão resolvidos, que vai estar desprotonado no carboxilato e que vai estar protonado no NH3+, isso em pH 7, tá? Isso em pH 7. Você vai ter o pKa desse carboxilato aqui, ó, em torno de 3. Em torno de 3. Então, ele vai estar desprotonado. E aqui, o pKa desse NH3 aqui vai ser bem alto. Não sei, 10. Então, ele vai estar protonado, tá? Agora, aqui, você observa o seguinte. A alanina, a glicina é o mais simples. A isoleucina, a leucina, a metionina, ó, o grupo tioéter, a fenilalanina, a prolina, na cadeia lateral, ela tem um próton aqui, que pode ser ionizado, um próton ionizável. Esses aqui não saem, né, gente? Esse H3, esse H2, esses prótons não são ionizáveis na faixa de pH que a gente tem. Aqui, esse próton é ionizável, né? Então, esse NH2, ele pode se desprotonar. Aí, em qual pKa? Qual é o pKa desse grupo? É 10,64. Quem sabe me dizer o que significa isso, que o pKa desse grupo é 10,64? Como é que é, professor? Tem como você repetir, fazendo favor? O pKa desse grupo da cadeia lateral da prolina é 10,64. Que se o pK... Peraí, Antônio, você não vale, que eu sei que você sabe.
Outra pessoa sabe? Aí eu passo para o Antônio, se outra pessoa não souber. Alguém mais sabe dizer o que significa isso, o pKa ser 10,64? Quer dizer que esse grupo vai estar protonado nas condições fisiológicas, uma vez que o pKa para desprotonação tem que ser próximo de 10 a 10,6. E o que significa o pKa ser 10,6? Significa que próximo de 10,6 você vai ter mais contribuição das microespécies desprotonadas desse grupo de NH2 protonado. Mais ou menos. Deixa eu ver, a Ana Luísa, o que ela falou está certo, em parte. Então, o que a Ana Luísa falou, vê se todo mundo acompanha, que em pH fisiológico, em pH 7, esse grupo vai estar protonado, porque esse grupo NH2+, o pKa dele é 10,6. Complementa aí, então, Antônio. Não, é isso mesmo. É que isso deriva daquela conta, né? Que pK menos pK é logaritmo da base do ácido da espécie desprotonada sobre a espécie protonada. Quando os dois são iguais, quer dizer que as espécies estão em iguais quantidades. Isso. Então, se o pK for menor, o resultado da esquerda vai ficar positivo, então a espécie desprotonada fica em maior quantidade. Mas eu não sei se está todo mundo acompanhando isso não, porque vocês falaram que vocês estavam com a fórmula na cabeça, vocês acompanharam o que o Antônio falou? Alguém mais sabe me explicar exatamente o que é o valor de pKa? É O que eu falei está interessante, errado. é interessante a gente notar também, professor, que com o valor de pKa desse aí, de 10,64, o composto ele é pouco ácido, né? Isso é interessante também, né? Então, majoritariamente em pH fisiológico, como a Ana Luísa falou aí, a espécie vai estar protonando. Concordo. E o que significa o valor de pKa? Antônio Oliveira, sabe? Antônio Almedanha, sabe? Antônio, você me ouve? Estou ouvindo, professor. Você não lembra, não? O pKa? O que Eu significa? concordo. Eu O que concordo eles com tudo. falaram, tudo está certo, mas uma coisa a mais. O que significa pKa 10,6, você lembra? Assim, para complementar o que o Tony falou, não tem mais nada, não. Eu concordo com ele. Eu também concordo. Então, gente, vamos falar uma coisa. O valor de pKa é o valor de pH, onde você vai ter 50% da molécula protonada e 50% desprotonada. Neste pH, em pH 10,664, 50% dessa molécula vai estar como NH2+, 50% vai estar como NH. Concordam? Se você pegar, por isso que eu perguntei se vocês queriam ver a equação da formação do ácido, depois eu coloco. Se vocês tiverem a equação, a reação química do ácido desprotonado, por exemplo, vou pegar só esse próton, como fosse HA, dando H+, mais A-. A constante de equilíbrio vai ser concentração de H+, vezes concentração de A-, dividido pela concentração de HA, certo? Essa vai ser a constante de equilíbrio que eu dou o nome de Ka. O pKa é menos log dessa constante. Quando você tiver igual quantidade de molécula protonada e desprotonada, por exemplo, 50%, né? 50% vai ter de A- e 50% vai ter de HA, você tem o valor do pKa. Então, você vai subir no pKa, isso aqui vai desprotonando. Quando você chegar em 10,64, é o ponto de inflexão da curva de titulação. Se você imaginar a curva de titulação fazendo assim, tá vendo? Aí você tem... Eloy está falando? Eu estou aqui, professora, estou ouvindo tudo aí. Não, mas você está escrevendo mensagem? Não. Não. Eu não. Eu achei que você quisesse fazer uma pergunta. Aqui, olha, você vai ter na curva de titulação, na hora que chegar aqui no meio da curva de titulação, no ponto de inflexão, é o valor de pKa, certo? Se você for determinar, sim. Vocês lembram da química analítica? Oi, fala. Não sou eu, professor. Seria como se fosse o ponto de equivalência da curva de titulação em 10,64, né? Tipo isso, se eu estou entendendo bem. É o pKa, exatamente. Para determinar experimentalmente, você faz a curva de titulação, no ponto na inflexão, é o valor do pKa,
tá? Então, esse caso aqui que só tem um próton que sai na cadeia lateral. Então, concordando com tudo que foi dito aí, concordando com a Ana Luísa e com os Antônios, e quem mais falou, acho que foi o Eloy, o Alexandre, sei lá, concordando com todo mundo, no pH fisiológico, esse grupo vai estar protonado. No pH 10,64, 50% vai estar protonado, 50% vai estar desprotonado. Acima disso, ele vai estar desprotonado. Tá? Aí, com o valor do pK, você calcula com o valor, com a equação do Ka, né? Que o Ka vai ser concentração de H+, vezes concentração de A- dividido por concentração de HA. Se você tem o valor de Ka, com essa equação, você calcula quanto que vai ter protonado e desprotonado no pH que você quiser. Aí, depois de você ter determinado experimentalmente o valor do pH, você pode calcular quanto que vai ter protonado ou desprotonado no pH que você quiser. Né? Se você quiser informação sobre quanto vai estar protonado ou desprotonado, com essa equação você sabe, que o pH é menos log da concentração de H+. Aí, se você tem o valor de pH que você quer, você tem a concentração de H+. Aí você coloca lá na sua equação e você calcula quanto que tem protonado, quanto que tem desprotonado. É claro que quando a gente tem moléculas mais complexas, a gente vai ter mais de um grupo ionizável, mais que um proto-ionizável. Então, você vai ter vários grupos que podem desprotonar. Aí, como que a gente faz para fazer esses cálculos? A gente tem programa de computador que a gente usa para fazer os cálculos para a gente da especiação, a distribuição de espécies, para ver, por exemplo, no valor de pH, quantos por cento daquele grupo vai estar protonado, quanto vai estar desprotonado, tá? Para quem trabalha com esses equilíbrios em solução aquosa, tá? Então, você pode usar potenciometria, o método mais comum, experimental, para você fazer essa determinação. Você titula, tem Hoje em dia a gente não faz nem a titulação assim, manual, tem o equipamento, né? Você tem um processador automático, né? Um potenciômetro, você titula a sua solução e o titulador ele já vai medindo os valores de pH e mede a diferença de potencial entre os eletrodos. Já vai corrigindo, já vai soltando o resultado em termos de pH e as concentrações de ácido e de base que você estiver usando. Então, com base nesses dados, você calcula, tem um programa de computador, você calcula as constantes de acidez, quais são os valores de pH, e aí depois você pode fazer a simulação, a distribuição das espécies em função do pH, por exemplo. Esse método é um método mais comum, a potenciometria que chama, para poder determinar valores de pKa, sabe? Constante de acidez. Agora, normalmente a gente usa concentrações um pouco altas para usar a titulação potenciométrica. Muito alto que eu estou dizendo assim, por exemplo, 10 a menos 3 mol por litro em solução aquosa. Mas se você não tiver condições de usar a potenciometria, você pode também usar, por exemplo, a espectrofotometria. Se o seu composto tiver uma banda de absorção na região do ultravioleta visível, o espectro vai mudar se ele estiver na forma protonada ou na forma desprotonada. Vai haver deslocamento dessa banda. Então, esses valores de absorvância você pode usar também para calcular as constantes de equilíbrio também, sabe? Aí também você pode, se for um sistema mais complexo, você pode também usar um programa de computador que calcule, que te permita calcular essas constantes de ligação, sabe? O que a gente faz você faz as experiências e no programa de computador, depois você entra no programa que vai fazer o cálculo, você entra com os dados experimentais e os que você mediu, né, no espectrofotômetro, ou então no potenciômetro, no titulador automático, né, no título processador, e aí você vai o programa, você vai fornecer
você vai fazer uma proposta dos valores das constantes de desprotonação, sabe? Você faz uma proposta inicial, você fornece os dados no programa e o input, né? E aí o programa depois ele vai variando as constantes, vai variando os valores, e faz vários cálculos em pouco tempo, né? E quando o desvio for menor, quando esses valores convergirem, é o valor calculado. Aí ele te dá os valores calculados. Então, vai depender, se não convergir para os valores experimentais, significa o quê? Que você não fez uma boa proposta. Aí você muda a proposta inicial que você fez, e o programa faz os cálculos novamente. Depois, se você estiver usando o programa, por exemplo, espectrofotômetro, você faz o cálculo do espectro teórico, digamos, né? Qual seria o espectro se as constantes fossem aquelas que você calculou? Aí você compara se o espectro calculado está igual ao seu experimental, tá? Bastante interessante. Isso também é feito. Então, aqui, no caso desses aminoácidos, esses valores foram determinados por potenciometria em solução aquosa contendo apenas o aminoácido. Então, você tem apenas um aminoácido na solução aquosa, você vai subindo o pH, vai titulando e determina o pKa desses aminoácidos. Estes pKs que eu estou colocando aqui nessa tabela são os valores dos aminoácidos isolados. Não tem... Quando eles estiverem na estrutura de uma proteína, o valor do pK vai ser em torno desse. Vai ser próximo desse valor aqui que eu estou colocando do aminoácido sozinho. Mas não vai ter um pouco de variação, né? Porque vai ter efeito eletroindutor do lado dos grupos e pode ter ligação de hidrogênio, pode ter outras interações que variam, afetem um pouco, alterem um pouco esses valores. Mas vai estar em torno disso, né? Não vai ser muito diferente. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa parte de constante de equilíbrio? Tem alguém aqui que trabalha na área de analítica, eu esqueci quem que é. Uma menina me falou no começo, quando se apresentou. Lembra? Quem é a gente que trabalha na área de química analítica? Não tem, não? Professora, Sim. Eu não trabalho na área de analítica, não, mas eu queria só fazer um comentário. Tem, Bruna, comenta aí. Então, esses aminoácidos falou que trabalham no pH fisiológico e tal. Peraí, eu não entendi. Como assim trabalham no pH fisiológico? Eles estão na forma euteriônica, né? Na forma neutra. Aqui tá, peraí, deixa eu voltar na estrutura, Bruna, para a gente... Pensando nele como um todo. Olha aqui, ó, essa parte aqui da estrutura está na forma euteriônica. Então. Agora, a prolina, além dessa... Na cadeia lateral, não. A cadeia lateral, ela tem esse grupo aqui que vai estar protonado. Pode continuar, Bruna. Se tivesse no meio muito ácido ou meio muito básico, esse aminoácido ele conseguiria desempenhar suas funções biológicas? Bruna, normalmente a gente vai ter esse aminoácido numa proteína, né? E a estrutura da proteína vai ser afetada pelo pH do meio, né? Então, se você pensar na maior parte das localizações das proteínas, elas estão em pH fisiológico, elas conseguem desempenhar a função pH fisiológico. Às vezes, se você aumenta muito o pH, ou se você acidifica muito, você pode mudar a conformação da proteína e aí ela ficar inativa. Você pode inativar uma proteína e depois, na hora que você voltar ao pH, essas titulações geralmente são reversíveis. Se você sobe abaixo, você protona e desprotona. Entendi, porque eu estava dando um artigo esses dias que estava falando de ligantes, né? Ligantes com atividade biológica. Aí eu vi um ligante que ele assumia essa forma euteriônica também, que para mim era só aminoácidos. Não. Mas não, e tem até importância, né? Eles são bem vistos, né? Bem procurados. E aí o artigo até caracterizou no estado sólido por caracterização com raio-x de alta resolução e tudo. Eu achei bem interessante, porque eu não sabia que isso poderia acontecer com ligantes, por exemplo.
Acontece, os aminoácidos aqui nós estamos vendo como ligados, mas tem vários medicamentos que ficam presentes na forma zwitterione. Eu trabalho, por exemplo, com antibiótico, eu tenho vários artigos com antibiótico, que é a tetraciclina, que vocês já devem até ter tomado, não sei, ela é usada ainda, por exemplo, para acne. Aí a doxiciclina é usada ainda para acne, no caso dos humanos, né? E é usada para muita coisa, mas tem problema de resistência, né? Mas, bem, a tetraciclina no pH fisiológico, ela está numa forma zwitteriônica. Ela tem um OH que fica desprotonado, um carboxilato, e tem um NH4+, que fica protonado. Então, ela em pH fisiológico, sozinha, sem metal, se a gente estiver pensando apenas no ligante, sozinho na água, ela fica presente na forma zwitteriônica. Tem uma carga mais e uma carga menos. É muito comum. Aí a gente Interessante, usa o termo, professor. Oi. Eu trabalhei no meu mestrado com um antibiótico que era o ciprofloxacino. E ele tem essa característica, esse fármaco, de ser um zwitterium, né? E isso eu li na época, que é interessante isso, alguns fármacos, que isso facilita muito a permeabilidade do fármaco, né, em alguns meios biológicos. No fato dele ter carga positiva e negativa, isso facilita o transporte dele, né, dentro do organismo. Interessante isso. É muito interessante. Isso a gente coloca, por exemplo, que um fármaco, ele deveria, as moléculas, às vezes, nos meios biológicos, que elas são anfifílicas. Se você for pensar na nossa capítulo anterior da membrana biológica, a gente já vai ter a compreensão essa questão que o Alexandre está colocando e a Bruna. Por exemplo, para que esse fármaco, para que ele dissolva na parte da membrana fosfolipídica, na parte hidrofóbica, no meio onde tem cauda, você pensa que ele ele não pode ser muito iônico, né? Muito hidrofílico, porque senão ele não passa nessa camada. Por outro lado, ele também vai ter que estar antes na parte aquosa, que é a parte de fora da célula, e dentro das células, no citoplasma, na parte aquosa também. Né? Lembra da leitura da aula do Peter Agre, ele comentando isso, que a gente é quase todo composto de água, né? No organismo da gente, né? Então, a gente pode dizer que o nosso organismo, o solvente é a água. Né? Então, a molécula, muitas vezes, o fato dela ser anfifílica é desejável para que ela possa atuar como um fármaco. Por quê? Porque ela vai ter que ser capaz de atravessar a membrana biológica, mas ela também, muitas vezes, o alvo de ação dela está dentro da célula, então, no solvente aquoso. Então, a molécula não pode ser nem apenas, nem totalmente hidrofóbica, nem totalmente hidrofílica. A gente faz experimentalmente, já que vocês estão interessados nisso, a gente faz experimentalmente uma determinação do coeficiente de partição. Vocês já fizeram isso? Eu já fiz, professor, com o N-octanol. O N-octanol, a gente usa muito. O N-octanol a gente usa, no meu laboratório a gente faz também. A gente usa para simular a solubilidade de um composto, que seria um possível fármaco, né? Um composto que a gente tenha sintetizado, composto desconhecido, a gente compara a solubilidade em N-octanol com a membrana, com os lipídios, né? E a água a gente usa para fazer um sistema bifásico, o N-octanol, ele não é miscível com a água, né? Então a gente usa a água como para imitar, digamos, o meio ou citoplasma dentro da célula, ou o plasma, né, do lado de fora da célula, que seria o solvente aquoso, né? Então, aqui os alunos da UFMG, agora eu não sei se vocês se lembram, mas tinha uma aula prática, não sei se vocês vão lembrar, porque é a aula prática de Química Geral, já faz tempo. Vocês lembram da aula do iodo? Vocês fazem a obtenção do iodo? Eu costumo enfatizar isso com meus alunos. Aí depois vocês fazem pegam um funil de decantação, sabe um funil de decantação? Você coloca os dois solventes no funil e você mistura e você vê que uma parte do composto fica na fase aquosa e uma parte do composto fica na fase... Aí, no caso, não é arenioctanol, mas, por exemplo, enixano, fica no solvente apolar, certo? Então, você vai ter que fazer esse coeficiente de partição
se você usar, por exemplo, o sistema N-octanol e água, por exemplo. N-octanol simulando a camada fosfolipídica e a água simulando o plasma ou o meio intracelular, né, o citosol. Você tem que manter esse sistema em agitação durante bastante tempo, porque ele não é miscível, né? Então, você mantém a agitação, aí você vai permitir que o seu fármaco ele se distribua entre a parte aquosa e entre a parte hidrofóbica, N-octanólica, né? E segundo as forças de atração que tiver ali, né? Ou força de Van der Waals, ou força íon dipolo, no caso da água, né? E depois disso, você deixa ele separar, deixa decantar. Aí você separa, e aí você tem que arrumar algum método para dosar a concentração do seu composto, no caso, se for um medicamento. A concentração do seu medicamento, tanto na fase octanólica quanto na fase aquosa. Aí você divide uma pela outra. O coeficiente de partição vai ser isso, a concentração do composto na fase octanólica dividido pela concentração do composto na fase aquosa. Você divide e você vai ver qual vai ser a partição do seu composto. Ele vai ficar mais na parte octanólica ou mais na parte hidrofílica, né? A gente chama isso de coeficiente de partição. Vocês já devem ter lido isso em artigo que dá o coeficiente de valor do coeficiente de partição. E tem a faixa de coeficiente de partição, que é ideal para uma molécula ser ativa nos meios biológicos. Por quê? Porque ele vai ter que atravessar a membrana, vai ter que conseguir passar por meios mais hidrofílicos e mais hidrofóbicos. Por isso que a Bruna estava falando que, inclusive, é visto como vantagem um composto, às vezes, ser zwitteriônico, porque ele vai poder se dissolver, vai poder atravessar a membrana, vai poder dissolver se o meio for mais hidrofóbico e também na parte mais hidrofílica, né? Não é isso, Alexandre? Isso mesmo, professor. E eu participei do laboratório de experimento e lá eles determinavam a concentração por UV. Se o seu composto tiver uma banda de absorção característica no ultravioleta, você pode usar, né? Bem interessante. Bem interessante. Eu, por exemplo, já fiz experiência com meus alunos, muitas vezes a gente usa absorção atômica, porque você tem um metal, você pode dosar a concentração de metal por absorção atômica, numa fase e na outra. Né? Agora, se você tiver, você pode determinar por ultravioleta, se tiver um espectro característico, você pode determinar. A Larissa não está aqui hoje, a Larissa fez isso no meu laboratório agora, no caso ela usou absorção atômica mesmo. Ela fez isso, esse coeficiente de partição. Isso é um dado interessante. Era nesse sentido, não era, Bruna, que você estava lendo nesse artigo, que você estava observando? Sim, professora. Não foi? E Ana Luísa, você também já fez isso? Esse experimento? Ainda não, professora. E os outros estão todos acompanhando também, né, gente? Eu vou chamando quem já falou, né? Mas eu gosto que todo mundo participe. Fico na maior alegria quando dá debate, discussão, eu acho que está sendo proveitoso, né? Porque a gente vai contribuindo, vocês podem usar, inclusive, no trabalho de vocês, né? Então, aqui, se a gente for observar, como a gente estava comentando, então a prolina tem este grupo na cadeia lateral, ela com o pK de 10,64. A valina está aqui, a estrutura dela. Então, continuando, que são 20 aminoácidos, vocês reparam que aqui essa segunda tabela que eu estou apresentando, eles foram divididos em não polares, os aminoácidos que não são polares, está vendo? Que é baseado aqui na cadeia lateral, tá? E esses aqui são os aminoácidos ácidos. Então, os aminoácidos ácidos, eles vão ter aqui, ó, aqui está representado, vocês lembram o ácido aspartico, o ácido glutâmico, a tirosina estava representada assim mesmo, mas o ácido aspartico e o ácido glutâmico, naquele primeiro slide que eu apresentei, que era do livro do Lippert, que estava como eles estão presentes nos meios fisiológicos, eles estavam desprotonados aqui na cadeia lateral, lembra?
porque lá estavam representadas as estruturas no estado de desprotonação que elas estariam em pH 7. Aqui, vocês vejam, já é uma tabela enfatizando os valores de pKa. Então, vocês vejam, o ácido aspartico, aqui tem aqueles iteriam, né? Estou falando da cadeia lateral, pKa da cadeia lateral. Esse grupo carboxílico aqui da cadeia lateral, olha, o pKa dele é 3,9. O que significa? Que quando o pH for igual a 3,9, 50% da molécula vai estar protonada aqui nesse carboxílico, 50% vai estar desprotonado. Aqui no ácido glutâmico, é esse ácido aqui da cadeia lateral, o pKa 4,07. Então, vocês vejam que no pH 7, ele vai estar 100% desprotonado. Então, ele vai estar presente como aspartato e o ácido glutâmico vai estar presente como glutamato, no pH 7. Agora, a tirosina, lá também, ó, o pKa desse OH da cadeia lateral está representado aqui como 10,13. Então, 50% da tirosina vai estar desprotonada em pH 10,13, 50% vai estar protonado. Então, 50% vai estar presente como tirosinato. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês do seguinte, um íon metálico, ele pode se ligar aqui nesse oxigênio do grupo do fenolato, do tirosinato, após desprotonação. Então, ele pode competir com esse próton aqui. Vocês estão vendo meu cursor? Sim, professor. Sim, professora. Então, veja aqui esse próton. Esse próton, este H+, que é ionizável, no pH 10,13 é o pKa, ele vai competir um metal, pode ser, por exemplo, cobre ou por exemplo, magnésio, pode competir com esse próton para ligar nesse oxigênio, certo? Ferro. Quando esse oxigênio for desprotonado, o metal pode ligar aqui nesse oxigênio, como átomo doador de elétrons. Então, o que acontece? Acontece que na presença de um metal, esse grupo pode desprotonar em pH mais baixo, certo? Porque o metal vai abaixar esse valor de pH. Por quê? Porque ele vai competir com o próton pelo oxigênio. Então, o metal força a desprotonação. Então, a tirosina, em pH fisiológico, ela pode estar desprotonada e coordenada a um íon metálico. Na presença de um íon metálico, esse pKa baixa. Vocês querem ver um exemplo? Na transferrina tem um tirosinato coordenado. Nós vamos ver depois. Daqui a pouco, nas próximas aulas, a gente vai ver complexos metálicos com proteínas. Vocês vão ver que vai ter grupo, vai ter tirosinato desprotonado e com metal ligado aqui nesse oxigênio. Tá? Então, pKa 3, então tá tranquila essa questão do pKa, vocês estão conseguindo analisar, né, gente? Então, como que a tirosina estaria presente no pH 7? Ela estaria presente desprotonada no carboxilato terminal, protonada aqui no nitrogênio terminal, e aqui no pH 7 ela estaria protonada nesse grupo no fenol, tá? pH 7. Né? Em pH 13 ela estaria desprotonada aqui no fenolato. Então, aqui ela teria uma carga líquida, depois, em pH muito alto, por exemplo, pH 13, tá? Ela teria uma carga líquida de -1, certo? Estaria menos aqui, mais aqui, -1 aqui, né? Já o ácido aspartico, em pH fisiológico, como ele está presente? Desprotonado aqui, protonado aqui e desprotonado aqui no carboxilato da cadeia lateral. Então, ele estaria com uma carga -1. Quer ver? Aqui. Quer ver? Aqui. Cadê aqui, o aspartato? Era o ácido aspartico que eu estava falando, gente? Era assim, professor. Era aqui, olha. Aqui é como eles estão no pH 7, né? Olha aqui, ele está na forma de aspartato, está protonado aqui no nitrogênio terminal, desprotonado aqui no carboxilato da cadeia lateral. Isso aqui em pH 7. Agora, vocês querem ver aqui a tirosina. Em pH 7, ela vai estar protonada aqui, desprotonada aqui e protonada no grupo fenol, porque o pKa dele é 10,13 em água. Isso aqui, esse pK foi determinado como, gente?
tirosina sozinha na solução aquosa, e você vai fazendo a titulação potenciométrica, o pKa é este. Aqui, nós temos os grupos, os aminoácidos ácidos, né? Então, ácido aspartico, glutamato e tirosina. Agora, aqui, os aminoácidos neutros ou polares. Asparagina, olha, eles já vão ter esses grupos aqui polares, tá vendo? Na cadeia lateral já vai ter oxigênio, enxofre, esses grupos polares na cadeia lateral, né? E aqui, então, o pKa da cadeia lateral, a cisteína, isso aqui nós já comentamos, ela tem um tiol na cadeia lateral, cujo pKa dela sozinha é de 8,35. Então, vocês vejam, ela vai, depois que desprotonar, isso aqui vai ser um tiolato. E aqui você pode ter ligação de um íon metálico, né? A gente sabe que esse sítio é mais macio, então ela vai ligar preferencialmente metais mais macios. Daqui a pouco a gente põe exemplo. Não é interessante? E esses aminoácidos são mais polares. Isso tem importância? Tem, por quê? Porque na hora de estar nos meios biológicos, já se você estiver formando uma proteína, vai ter forças que vão ser atrativas com íon de polo, se eles forem polares, né? Ou então, se eles forem apolares, eles já vão ficar mais dobrados para não terem repulsão com a água, por exemplo. Então, isso vai direcionar a organização, como a gente vai ver mais tarde. Aqui, no caso, os aminoácidos básicos. Aqui a histidina, olha aqui o nosso imidazol famoso, que tem esses dois, aqui ele está totalmente protonado, né? Aqui não está como que ele estaria em pH fisiológico, aquela outra sim. Aqui como ele está. Então, ele está aqui protonado, aqui desprotonado, né? O carboxilato e o NH3+. Agora, a cadeia lateral, ele tem um pKa de 7. Então, nos meios fisiológicos, ele vai estar como? Se o pH for 7, vai estar 50% protonado aqui, 50% desprotonado. E aqui vai estar desprotonado e protonado. Como ele estava representado aqui, tá vendo? Aqui é como ele está presente nos meios fisiológicos. Tá vendo meu cursor? Ele está protonado no nitrogênio terminal, desprotonado no carboxilato terminal, e aqui na cadeia lateral, ó, o nitrogênio está desprotonado, porque o pKa desse grupo aqui era 7. Então, vou voltar aqui para histidina, pronto. pKa 7,04. Aqui estão os dois protonados, né? A arginina, também é um aminoácido básico, ele tem esse grupo aqui, cujo pKa é de 12,48. Agora aqui a lisina, mesma coisa, tem esse NH3 aqui que vai estar protonado em pH 7, um aminoácido básico, cujo pKa é de 10,8. Voltando àquele exemplo nosso da aquaporina, ela tinha uma arginina num determinado ponto do canal onde ele repelia cátions e H3 ou mais. Até aqui, então, tudo bem, né, gente? Certinho, professora. Então, nós dividimos aqui nessas tabelas, eu tirei do livro do professor Covo, os aminoácidos não polares ou neutros, os aminoácidos ácidos, os aminoácidos básicos, com os valores respectivos de pKa das cadeias laterais, tá? Então, agora, eu queria comentar com vocês uma coisa. Eu já cheguei a começar a comentar, mas aqui sim com a reação química, comentando com vocês o seguinte, os valores dos pKa's na ausência de íon metálico, e aqui os valores dos pKa's que foram determinados na presença de cálcio, manganês, cobre 2, zinco, aqui concentração de 0,1 mol por litro, tá vendo? Aqui para água. Então, vamos lá. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque você vai ter sempre água como solvente nos meios biológicos, não é? Então, sempre a gente vai ter que levar em conta a interação dos íons metálicos com a água. Então, o íon metálico, ele pode hidrolisar a água, essa reação de hidrólise aqui, ó, ele pode hidrolisar a água e formar um hidróxido, né?
Ele pode se ligar ao OH- em solução aquosa, né? Então, e essa reação de substituição de ligantes, essa reação é sempre estudada, muito importante na hora que a gente leva em consideração o comportamento dos íons metálicos em meios biológicos, em organismos, a reação de hidrólise da água, porque ele sempre vai ter uma reação de troca de ligantes, ele sempre vai estar em água. Então, aqui vocês vejam o seguinte, que se for na ausência de íon metálico, pK é 14, o que é isso? É a constante de acidez da água, não é 10 a menos 14? Se você pegar a reação do ácido, que é a água, dando H+, mais OH-, a constante de equilíbrio dessa reação é o KW, que a gente chama, né? A constante de equilíbrio é igual a 10 a menos 14, né? Então, PKW, pKa, é o menos log de 10 a menos 14, é 14, certo? Vocês estão me acompanhando, gente? Sim, professor. Né? Agora que se você colocar cálcio, esse valor... Ei, gente, mas olha que chatura, eu quero mostrar com o cursor. Vocês podem ir, por favor, imaginando aqui, descendo nessa linha aqui dessa coluna? Porque às vezes eu coloco o cursor, faço com que a transparência mude, está muito sensível, sabe? Então, aqui vocês têm, se você tiver o cálcio na água, ó, o pK já baixou. Lembra aquilo que eu comentei com vocês, que vai desprotonar num pH mais baixo? Então, já vai formar uma quantidade aqui de OH. Se você tiver o manganês, vai baixar, o cobre vai para 10, o zinco vai para 10, tá? Agora aqui, por exemplo, a reação da amônia. O NH3, se tiver o NH3, também pode desprotonar, né, sair um próton, e pode coordenar aqui, fazer o metal ligado ao NH2, não pode? Então, aqui o valor, 35, a amônia não vai desprotonar, né, gente? Com o cobalto, com o cobre, com o níquel, tá? Aí, assim, você vai olhando as diferentes espécies, tá? Com os respectivos valores. Aqui você pode desprotonar esse grupo carboxílico para formar uma ligação do metal ao oxigênio do carboxilato desprotonado, não é? Você vai ter ele sozinho, ele vai desprotonar, o pK dele vai ser 4,7 em água, né? Com magnésio já vai baixar para 4,2, cálcio, níquel, olha com cobre, já baixou para 3. Então, agora aqui, ó, esse aqui é o imidazol, lembra aquele grupo que está presente no aminoácido histidina? A reação do imidazol com um metal, eu botei todos os metais aqui com carga 2+, para você ficar mais fácil comparar, né? Porque senão você vai ter fator, vai depender aqui da carga também, né? Se eu misturasse carga 2+, com 3+, né? Então, aqui com todo mundo com carga 2+. Então, ele não pode desprotonar aqui, olha, para ligar um íon metálico? Bom, aqui se ele tiver só o imidazol na água, o valor do pK é 7. Olha aqui na presença de cobalto, como que já vai? Baixou para 4,6. Níquel baixou para 4. Olha o cobre, que a gente fala que o cobre adora imidazol. Baixou o pK para 3,8. Tá vendo? Por quê? Porque aí tem o metal competindo com o próton por essa ligação. Aqui botou menos H+, né, gente? Que aqui, se você for balancear, você vai ter mais OH+ aqui, certo? Do lado de cá, né? Vocês acompanharam essas reações e os valores? Sim, Sim, professor. professor. É interessante, professora, que a gente nota que tem... Opa, pode falar. Eu só ia ressaltar que é interessante a gente ver que esse abaixamento aí do pKa está relacionado com a afinidade que o metal vai ter pelo ligante. Aí está relacionado com aquela questão dos ácidos duros e macios, né, professora? Que dá para ver bem que abaixa mais. Excelente comentário. Adorei, Natane. Vou dar um ponto para a Natane. Adorei esse comentário, Natane. Muito bem. Totalmente de acordo. Vocês acompanharam o que ela está falando? Que está indo de acordo com o conceito de ácido e base de Pearson, de ácido e base duro e macio. Muito bem. Tinha mais alguém que queria comentar? Eu ia falar nesse sentido também, só que esses metais são os essenciais, né?
Ô, Bruna, são. Então. Eu coloquei aqui. Isso aqui já é feito para bioinorgânica, né? Já pensando nos essenciais. Você pode ter como contaminante outros, né? Não, por exemplo, eu estou pensando em outros metais introduzidos no meio biológico com alguma finalidade, se eles poderiam afetar esse pKa, porque, por exemplo, se você tiver um aminoácido com enxofre, com grupo tiol, esse grupo tiol liga muito bem com bismuto, com ouro. Sim, então senhora. esses elementos poderiam também influenciar nesse pKa, né? Com certeza. No caso, por exemplo, cisteína, né? Cisteína, por exemplo, tem um grupo tiol, o pKa dela é 8 e pouco, na presença de um metal, ela vai desprotonar antes e vai abaixar o pKa e ela vai coordenar. Né? No caso, bismuto, ouro, platina, mercúrio, chumbo, tá? Esses metais mais macios. Concordo totalmente. É porque aqui realmente nós colocamos os valores com íons metálicos presentes nos sistemas biológicos, mas eles podem ser introduzidos ou como medicamento ou como contaminante, né? E vai afetar também o pKa, sim. Aqui, gente, eu estou representando, isso aqui eu tirei do livro do professor Lippert também, as estruturas dos aminoácidos, destacando quais são os sítios de coordenação que eles apresentam nas cadeias laterais. Essa bolinha preta aqui é um íon metálico, tá? Que está representado. Então, aqui vocês têm aquela maneira como ele coloca a parte zwitteriônica aqui dentro desse quadradinho, tá? E aqui a cadeia lateral. Então, aqui nós estamos comentando sobre os sítios de coordenação existentes, os possíveis sítios de coordenação nos diferentes aminoácidos, nos 20 aminoácidos. Aqui o sítio de coordenação que existem nas cadeias laterais. A cisteína, como bem disse a Bruna, tem o tiol, o grupo que normalmente estaria aqui como SH. Então, esse enxofre, ele é um grupo, um sítio de coordenação de íons metálicos. Aqui, no caso, após desprotonação, a cisteína coordena-se como tiolato. Então, ela tem esse sítio de coordenação na cadeia lateral. Também pode existir dependendo da concentração, você pode ter também um composto, uma coordenação do tipo cisteína M2, 2 íons metálicos coordenados aqui a esse enxofre. A histidina, aqui você tem o imidazol, então você tem ele pode se coordenar através do nitrogênio epsilon ou do nitrogênio delta, tá? Alfa, beta, gama, delta, você vai contando, ou pode coordenar a partir deste aminoácido, deste nitrogênio, ou a partir desse, né? Então, tem 2 sítios possíveis de coordenação na cadeia lateral da histidina, certo? O aspartato é muito interessante, que é aquele aminoácido ácido, né? Então, aqui está representado o aspartato, mas estruturas similares, não precisa desenhar 2 vezes, seriam possíveis para o caso do glutamato, lembra? Então, no caso do aspartato, esse carboxilato, ele pode se coordenar de maneira monodentada, íon metálico, representado aqui. Então, ele se coordenaria através de um átomo de oxigênio só, ou ele poderia se coordenar, as 2 formas, essas formas aqui ocorrem, tá? Nos meios biológicos. Poderia se coordenar de maneira bidentada, que aqui você teria uma deslocalização, né, após protonação. Então, o íon metálico poderia se coordenar através de 2 átomos de oxigênio, a um aspartato. E aqui, dependendo também se tiver uma concentração alta de íon metálico, ele pode coordenar como através de 2 íons metálicos. Olha aqui, em ponte ficaria esse aspartato, não ficaria? Ele formaria uma ponte entre esses 2 íons metálicos. E a gente vai ver casos em que isso ocorre, tá, gente? Aqui eu estou mostrando apenas os exemplos possíveis com os aminoácidos isolados, os aminoácidos sozinhos em solução aquosa, mas nós vamos ter esses casos, a gente vai observar quando a gente tiver depois exemplos nas proteínas. A gente vai lembrar de ter estudado isso aqui com os aminoácidos sozinhos, né? Aqui no caso da metionina, ela também é um aminoácido
macio, tem esse grupo tioéter que também pode coordenar. Ela é menos básica do que a cisteína, mas também esse tioéter também pode estar envolvido em coordenação a íon metálico. E aqui tirosina, que nós comentamos. Esse grupo tirosinato, ele pode se desprotonar e coordenar, aí a gente chama de, esse fenolato que a gente chama de tirosinato. Pode ter um tirosinato coordenado a um íon metálico aqui de maneira monodentada, né? Além disso, gente, a gente tem como sítio de coordenação possível nos íons, nos aminoácidos, aí para todos, os oxigênios terminal do grupo da ligação peptídica e o nitrogênio também, tá? Da ligação peptídica. Então, eu estou comentando os sítios presentes nas cadeias laterais, além desse oxigênio aqui e do nitrogênio da ligação peptídica, que também pode desprotonar e coordenar um íon metálico. Aqui, relembrando como mesmo a Natane e a Bruna comentaram, olha, aqui voltando, então, recordando aquela questão dos ácidos e bases duros e macios, aqui colocando os aminoácidos aqui, relembrando agora que a gente viu, ó, os duros, seria o glutamato, o aspartato, aqueles aminoácidos ácidos, o tirosinato, cadê a tirosina aqui? Bom, não, mas vocês lembram, né? Porque ela estava aqui nesse slide aqui, ó. O tirosinato, né? O tirosinato, a serina, que também tem o H, e a treonina, tá? Então, aqui seriam os duros. Intermediário, a histidina. Tá aqui desenhado o grupo imidazólico da histidina. E macios, a cisteína, que tem um SH, né? E a metionina, que tem um tioéter. Quer ver? Deixa eu voltar aqui, que vocês vão ver aqui, ó. A metionina tem esse grupo tioéter e a cisteína, que tem esse tiol, né? Então, um tiolato, tá? Então, seriam os macios. Aqui, usando a classificação de ácido e base duro e macio para os aminoácidos. Não é interessante? Esses tipos de ligação, né, com partes de aminoácido, um metal, pode até desativar uma enzima, né, e ter vários processos biológicos interessantes. Pode. No caso que a gente já viu, por exemplo, a gente já viu que no caso era a aquaporina, não era? Que tinha que ela era inibida, não era o canal de potássio, que era inibido, que tinha aquela experiência com mercuriais? Aí a gente viu, depois que ele determinou a estrutura, por raio-x, que tinha uma cisteína em determinado lugar, aonde que era que o mercurial ligava na parte estreita do poro, fazendo com que o transporte fosse inativado, impedido. Exatamente esse é um exemplo do que você está falando, não é, Bruno? Sim, um exemplo. Tem outros também, né? Tem vários. Eu estou comentando um que a gente já viu na sala de aula aqui. Nós vimos na aula passada uma proteína que era inibida por um mercurial. Era a aquaporina, não era, gente? E que aí, depois, na hora que determinou a estrutura, ele viu que tinha uma cisteína em determinado lugar lá, que era onde o mercúrio ligava e impedia a atividade biológica, inativava a enzima, a proteína. Mas vai ter várias outras, claro. Você pode, várias proteínas, se você... alguns íons metálicos são essenciais para que as proteínas funcionem. Então, sem eles, as proteínas não funcionam. Então, tem que ter metal ligado para funcionar. Outros são tóxicos, em concentrações baixas. Estes, se eles se ligarem a alguma enzima, eles inibem a função de uma enzima. Esses sítios de ligação que nós estamos vendo. Eles podem entrar nesse sítio de ligação das cadeias laterais que nós estamos vendo. Nas proteínas vão ter esses aminoácidos. Então, um íon metálico, ele pode estar presente numa proteína, uma metaloproteína, uma metaloenzima, normalmente, nas condições fisiológicas, e aí a ligação desse íon metálico é essencial para que ela desempenhe a sua função, ou então, ele pode estar como contaminante, ou porque por uma atividade ocupacional, ou você pode ter usado até como medicamento, ou então você pode ter sido contaminado com esse íon metálico. Por exemplo, os peixes, se tiver uma contaminação de água, curso de água, primeiro vai logo contaminar os peixes, as plantas, não vai? Então, ele pode se ligar
esse íon metálico como contaminante, ele pode se ligar num sítio de uma enzima, de uma proteína que seja essencial, e ele, ligando lá, ele pode inativar. Isso tem a ver também com o efeito tóxico. Pode ser tóxico ou pode ser benéfico. A coordenação de íon metálico, tá? Pode ser tóxico, mas a gente também, principalmente nos meios fisiológicos, a gente pode pensar nos benéficos, né? Por exemplo, o ferro, ele tem que estar coordenado na hemoglobina para transportar oxigênio. A gente precisa respirar, né? Tá ligando no ferro, o O2 e voltando. Então, é essencial que tenha esse ferro lá ligado. Agora, aqui eu quero até para comentar, até foi bom ter falado desse... Aqui, tudo bem, gente? Esse sítio de coordenação, posso passar? Pode sim, professor. Pode, professor. Então, vocês estão vendo, inclusive, diferentes modos de coordenação, né? Monodentado, bidentado, aqui, no caso, um composto dinuclear, o aspartato em ponte. Aqui, os duros e macios. Aqui, um exemplo do bisglicinato de cobre, um composto. Coloquei como um exemplo. Aqui, a glicina, que é o aminoácido mais comum. Como que seria a maneira mais comum da glicina estar ligada? A glicina sozinha, não estou falando uma proteína, tá, gente? Ela estaria ligada na forma de um bisglicinato, seria um composto 2:1, né? 2 glicinas para 1 cobre, e aqui ele está desprotonado nesse nitrogênio, aqui já estava desprotonado, faz 2 ligações com o cobre. Tá vendo? Aqui na forma trans e aqui o cis, né? Na forma cis. Tá? Vocês estão vendo aqui a glicina? O zwitterium estaria formado, que aqui estaria, se não tivesse metal, aqui estaria protonado, aqui desprotonado. Aí o cobre leva a desprotonação desse nitrogênio aqui e forma esse composto, o bisglicinato. Este aqui na forma trans e esse aqui na forma cis. Não é interessante? Bisglicinato, cobre 2, é um exemplo. Aqui que eu queria comentar com vocês de outros ligantes, já que eu comentei da hemoglobina, esse ligante aqui, olha, o grupo que a gente acabou chamando, esse grupo aqui de M, essa porfirina, ela tem 4 nitrogênios aqui nesse macrociclo, tá vendo? 2 desses nitrogênios aqui agora já estão desprotonados e ele está ligado a um ferro aqui no centro dele, certo? Esse grupo a gente deu um nome de M. Esse ligante, ele está presente nos meios biológicos e ele não é aminoácido, tá? É um cofator, tá? Então, ele não é aminoácido, mas esse ligante está presente. Aqui do lado, comparando aqui o imidazol da histidina, tá? E aqui outros ligantes que podem estar presentes, pterina, flavina, aqui a porfirina, ó, aqui com os 2 nitrogênios protonados. Aqui ela tem essas substituições, né? A protoporfirina 9. E aqui você tem um ferro ligado aqui no centro após desprotonação desses 2 nitrogênios. Aqui a corina, aqui nicotinamida, adenina com um dinucleotídeo, né? Depois a gente vai ver mais as estruturas onde vai ter sítio de coordenação, né? Aqui vocês já veem esses 2 grupos fosfato, vocês já veem esse oxigênio, nitrogênio, a gente já vai pensando que aqui também pode ter um sítio de coordenação para íon metálico, né? Há outros ligantes presentes nos meios biológicos. Aqui vocês têm o exemplo da cobalamina, que é a vitamina B12, né? Você tem essa estrutura, e aqui nesse anel, vocês têm um átomo de cobalto. Tá? Então, a vitamina B12 a gente chama de cobalamina, porque ela tem um cobalto ligado. No caso da vitamina B12, esse grupo R é um CN, tá vendo? É o único exemplo que a gente conhece em vivo de um composto organometálico. Por que organometálico? Chamando de organometálico quando houver uma ligação metal-carbono. Porque as outras que a gente tem visto até agora, os átomos doadores que a gente viu, era nitrogênio, oxigênio e enxofre, não era? Aqui, no caso, tem uma ligação metal-carbono. Essa é a cobalamina, né? Se aqui for adenosil, é a coenzima B12, se for um grupo metilo, ela também pode estar presente aqui com um grupo metilo, uma estrutura.
Aqui a clorofila. Interessantíssimo, né, a clorofila? Olha, tem também aqui aquele grupo, aquela porfirina, só que aqui, em vez de ter um ferro ligado, é um magnésio, que está presente aqui, tem essa cadeia aqui, que está presente na molécula da clorofila, que é responsável na fotossíntese, né, que ela absorve a luz, isso aí nas plantas, né? Pronto. Professor, me parece que tem uma pergunta no chat do Lucas Soares. Então, vamos agora, porque eu estava falando, né? Agora eu voltei aqui. Quem tiver pergunta... O Lucas está com um incômodo aqui, ó. Redução do pKa da cadeia lateral com a presença de metais ocorre devido a essa competição entre metal e hidrogênio, correto? Correto. E quanto maior a interação entre o metal e o elemento contido na cadeia lateral, pela lei de Pearson, haverá uma maior redução do pKa? Correto. A única coisa que está errada é que esse P é minúsculo e o K maiúsculo. Tá? O P é minúsculo. Se a gente puser um P maiúsculo, fica parecendo que é fósforo. É um P minúsculo de pH, o potencial P é minúsculo, e o H é obrigatoriamente maiúsculo, que é de hidrogênio. Então, vocês não vão esquecer isso nunca mais. Vocês nunca mais vão escrever pH com P maiúsculo. O P maiúsculo é fósforo. O P é minúsculo e o H tem que ser maiúsculo, que é hidrogênio. Ô, Lucas, você está sem microfone? O Lucas está lá, kkk. Por que você está rindo? Lucas, você está rindo de mim ou está rindo para mim, Lucas? Está sem microfone. Ô, Lucas, vou botar uma carinha aqui para o Lucas também. Pronto. Minha carinha não foi, Lucas. Vou botar uma carinha para o Lucas. Minha carinha não vai, Lucas, eu não consigo fazer essas brincadeiras. Ela está enviando, é só porque foi devagarzinho. Ô, Lucas, e respondi? Porque vai ser um equilíbrio de competição, vai ser um equilíbrio de competição mesmo, certo? Então, se a constante de ligação do metal aqui que você está chamando, elemento contido na cadeia lateral, vamos comentar, vamos falar sítio de coordenação? Pensa na teoria da ligação de valência. Pensa que o ligante vai ter um átomo doador de elétrons e o metal vai ser um ácido de luz e o ligante uma base de luz, certo? Então, quanto maior for a força da ligação do metal pelo átomo doador, mais ele vai induzir a desprotonação. Mais facilmente ele vai deslocar o próton, certo? Se a quantidade de ligação for menor, aí vai ser uma redução menor do pKa. Com certeza. Tudo isso também, você tem que pensar sempre que vai ser um equilíbrio, você vai ter aquelas equações com os valores das constantes para você calcular a distribuição das espécies. Vai depender também da concentração de cada íon que você tiver, né? Por exemplo, se você aumenta, vamos supor que você está querendo desprotonar um imidazol. Vamos supor, para ficar um exemplo mais concreto na cabeça. Você está querendo desprotonar um imidazol, você está colocando cobre. Se você colocar muito cobre, aí que você vai desprotonar tudo mesmo. Aí você calcula, você vai ter o pKa do ligante e você vai ter o valor da constante de ligação do metal pelo ligante. Estou em aula aqui. Aí você faz a distribuição de espécies, você faz os equilíbrios, as constantes, e você calcula quanto que vai estar desprotonado, quanto que não vai estar, num pH que você quiser. O pH você quiser, você fixa, né? Por exemplo, é isso que você está perguntando, não é, Lucas? Você entendeu, Lucas? Ótimo, Lucas. Ótimo. Agora, tinha alguém perguntando também, era o Antônio de Oliveira. Estava perguntando, Antônio, ou não? Não, professor, aqui meu microfone estava com problema, mas está tudo certinho. Tudo certinho. Quem tá quem que queria falar? Tinha mais uma pessoa que queria falar, não tinha? Queria fazer pergunta? Ligar meu carregador aqui. Eu também estou desligado na tomada. Ô, gente, não tem mais pergunta? Quem vai comentar? Thaís, cadê a Thaís? Thaís, tá tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, Helene, obrigada. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa. O bisglicinato que você falou, bisglicinato, ele é encontrado naturalmente no corpo humano, não? O bisglicinato, olha, pode ter... Eu sei que ele é usado... Eu não sei se ele é usado em... Peraí, eu quero terminar a apresentação. Olha, você tem que pensar, por exemplo, se vai se formar, se vai ter glicina suficiente sozinha para coordenar com o cobre. Eu sei que no plasma sanguíneo, o cobre, se ele estiver presente, o cobre ele se coordena também a albumina, que é uma proteína que tem no sangue, né, no plasma sanguíneo, e também ele vai se coordenar a histidina, sabe? Mas ele vai se coordenar a glicina, se tiver, tem que ver qual que vai ser a concentração desse aminoácido livre, porque esses aminoácidos, muitas vezes, eles vão estar presentes como constituintes de proteínas, sabe? Aqui que eu estou comentando, esses valores, a gente tem que começar a estudar do começo, né? Por partes. Então, eu estou primeiro pegando os constituintes das proteínas, primeiro, como eu comentei com vocês, brincando como fosse um Lego, né? Então, nós estamos primeiro analisando a ligação dos metais aos aminoácidos isolados, depois nas proteínas. A gente vai pegar como exemplo, sabe? Mas dependendo da concentração, se tiver glicina e cobre livre, ele se forma, assim, esse composto bisglicinato. Entendi, obrigada, viu? Tem um composto desse que é usado... Agora, eu não estou com certeza, acho que é para tratar anemia, acho que é usado um de ferro também, porque tem o sulfato ferroso, tem um composto desse que é usado como medicamento, um composto com aminoácido. Eu vou olhar, acho que era de ferro. Eu esqueci agora, tem um composto assim que é usado com aminoácido, que ele é usado como medicamento em algum caso, alguma doença, agora eu esqueci. Era com a glicina mesmo. Eu vou olhar, Thaís, me lembra de olhar isso. Eu vou olhar um deles que é usado. Só que não tá aqui na minha transparência. Mas forma sim, Thaís. Se tiver a glicina livre, o cobre livre, ele coordena sim. É o composto que é o mais provável de a maneira. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. É bom que você perguntou isso. Quer ver? Cadê a pergunta da Thaís? Olha aqui, vamos ver se você vê. Vocês estão vendo minha transparência? Estão vendo? Por enquanto, não, professor. Para mim não apareceu também, não. É de outra aula. Peraí, eu fechei aqui. Aqui, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Eu parei o computador. Ainda não, professor. Agora vocês estão vendo? Agora sim. Agora está vendo. Tá vendo? Aqui é glicina, tá vendo? Bisglicinato de cobre. Agora, se eu voltar aqui com a transparência, olha, cadê? Aqui é só da cadeia lateral. Aqui a glicina, tá vendo? A glicina aqui, tá vendo, Thaís, a glicina aqui? Como que seria a forma como ela se ligaria preferencialmente ao íon metálico? Eu quis colocar aquele exemplo do bisglicinato para vocês verem que não são apenas os sítios que estão presentes nas cadeias laterais que podem se ligar a íon metálico. Se a glicina estiver presente sozinha, isso aqui, ele dobra, certo? Então, ali ela ligou a esse nitrogênio desprotonado e a esse O-. Pensa que nisso eu vou voltar lá com a transparência. Aqui, tá vendo? Ela dobrou. Então, ligou aquele oxigênio do carboxilato e esse NH3+, que estava lá protonado, desprotonou. Então, esse oxigênio aqui também é sítio de ligação possível e esse nitrogênio também. Isso que eu quis enfatizar, por isso que eu escolhi este exemplo, tá vendo? Além dessa... Deixa eu pegar aqui esse aqui, que está com os ligantes. Só que aqui não tem a glicina, mas não importa.
Além desses sítios de ligação que eu coloquei aqui, que são sítios de coordenação de metal nas cadeias laterais, o oxigênio aqui também, na ligação peptídica, e o nitrogênio também são sítios coordenantes. No caso, por exemplo, da glicina, ele coordena aqui. Entendi, obrigada. Nada. Além da glicina, tem outros que formam esse... Todos. Com duas moléculas? Ah, pode. Já no metal? Pode formar vários, pode. De formar com 2 ligantes e o íon metálico, pode, porque o cobre ele tem um número de coordenação preferido aqui de 4, né? Eu estou falando se outros aminoácidos, tipo a glicina, conseguem fazer uma estrutura parecida com essa. Fazem. Por exemplo. Fazem sim. Depois você tenta desenhar, ó. Você pega aqui, ó, e tenta desenhar. Pode fazer sim. Pode sim. Aqui a alanina, ó, só no lugar desse hidrogênio ia ter um CH3. A única diferença aqui, ó, iria ser um lateral diferente. A cadeia lateral aqui diferente. Pode ter sim, tá? Tá, joia. Nós vamos ver vários exemplos com o passar do curso, nós vamos ver vários exemplos. A gente já tinha visto... Eu já tinha mostrado para vocês esse exemplo aqui da metaltioneína, que é um exemplo típico de ácido macio e base macia. Tinha? Qual que é a pergunta? Não entendi. Vocês estão me ouvindo? Eu já tinha mostrado para vocês um exemplo de uma proteína intracelular que chama metallutioneína, que é um exemplo típico de interação macio-macio? Acho que não. Então, vou mostrar agora. Eu acho que eu tinha mostrado. Não, gente. Aqui é um exemplo típico, então vou mostrar agora. Então, é a hora. Agora é a hora. Exemplo típico de interação macio-macio. Aqui está representada a estrutura da metallutioneína. Metallutioneína é uma proteína intracelular. Nós temos metallutioneína dentro das nossas células, tá? Ela é uma proteína que se encontra... Olha que curioso, ela tem essa estrutura aqui, mas é porque depois ainda vou ver com vocês a estrutura da proteína. Mas já surgiu a pergunta, aqui ela tem esse lobo e esse lobo. Ó, a proteína aqui é um nitrogênio terminal, ó, vai fazendo tudo isso até chegar aqui no carbono terminal. Na estrutura dessa proteína, tem muita quantidade de cisteína, tá? O enxofre está representado por bolinhas cinza. Olha aqui, enxofre, 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 tá vendo? Então, ela tem esse cluster aqui e este aqui. O íon metálico está representado por bolinha vermelha. Então, uma molécula de metallutioneína, olha aqui, normalmente, quantos íons metálicos que ela... Aqui eu estou dando um zoom só no sítio de coordenação do metal, não estou representando o resto aqui da proteína. E aqui um zoom só no sítio de coordenação do íon metálico. Então, aqui nesse sítio tem 1, 2, 3, 4 metais ligados, não tem? E aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, essa molécula aqui coordenou 7 íons metálicos. A gente chama de clusters, porque vai formando esses clusters de metal e enxofre. Ela está ligada totalmente a enxofre de cisteína, tá vendo? Aqui é um metal, está ligado a 4 enxofres, tá vendo? Aqui também mesma coisa, tá vendo? Cada um está ligado a 4 enxofres de cisteína, e aqui em cima também. Então, essa proteína aqui é um exemplo típico que é dado dos meios biológicos, dos ligandos presentes nos meios biológicos. Essa proteína, aqui está a sequência de aminoácidos dela. É um exemplo típico de interação macio-macio. Ela vai coordenar, sobretudo, íons metálicos macios. Uma possível função dessa metaloproteína é desintoxicar células de, por exemplo, íons metálicos tóxicos, como mercúrio, chumbo. Por quê? Porque ela vai coordenar esses metais e vai impedir deles atacarem outras proteínas, que eu acho que foi como, por exemplo, o exemplo que a Bruna deu. Se os íons metálicos tóxicos eles forem se coordenar, por exemplo, a enxofre de outras proteínas que são necessárias para as funções biológicas, eles podem inativá-las. Então, se a metallutioneína capta esses metais, ela imobiliza os metais aqui e eles não desempenham o papel tóxico. Então, seria uma função de proteção.
Depois nós vamos ver mais sobre a estrutura das proteínas, aí eu comento. Eu estava deixando para mostrar depois, mas agora a gente já viu, porque já surgiu a discussão, né? São clústeres de metal cisteína. É um exemplo também presente. Então, tá tranquilo, gente? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Porque já está na hora, nossa, né? Já passou. Então, eu vou parar a gravação, vou interromper a gravação. Meu computador está lento, eu acho que foi o... O que foi que eu fiz ontem que falou que ia deixar mais lento?